Oi, gente, tudo bem? Então, na nossa primeira aula a gente viu alguns conceitos básicos de Python e como fazer um programa bem simples. Hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho da matemática junto com a programação, certo? Para isso a gente vai começar estudando divisão com resto e logo depois divisão com resultado decimal exato. Bom, começando por divisão com resto, a gente já pode começar logo por um exemplo, certo? Então vamos lá. 7 dividido por 4. Se eu for usar um exemplo prático, posso pensar assim, eu tenho 7 balas para dividir para 4 pessoas. Como é que eu vou dividir essas 7 balas? Eu vou dar uma bala para cada um e vão sobrar quantas? Se eu der uma bala para cada um, já se foram 4 balas, certo? Para 7, sobraram quantos? 4, 5, 6, 7. Sobraram 3 balas, beleza? Um exemplo bem simples, só para a gente entender o que é o resto da divisão. Esse 3 é a minha sobra, é o meu resto, beleza? A gente fazendo na matemática mesmo, 7 dividido por 4, como é que a gente faz isso? A gente tem que encontrar, aqui embaixo, um valor que multiplicado por 4 seja o mais próximo possível de 7. Então, por exemplo, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Já passou de 7, certo? Então não pode ser ele. Quem é o meu número que multiplicado por 4 chega mais próximo de 7? 1. 4 vezes 1, 4. Então aqui eu coloco 1 e penso, quanto que vai sobrar desse número que eu achei, que é o mais próximo de 7? 4 vezes 1, 4. Para chegar a 7, 3. 5, 6, 7. Então o meu resto é 3, beleza? Se fosse, por exemplo, 8 dividido por 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8, certo? Então aqui seria 2 e meu resto seria quem? Quanto que falta de 4 vezes 2 para chegar em 8? Falta nada, certo? É uma divisão exata. Então, o meu resto seria 0, beleza? Então, vamos lá. A gente pode começar reescrevendo a divisão da seguinte forma. Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais R, sendo o meu Dzão o dividendo, que é o número que eu estou dividindo. O meu Dzinho é o divisor, que é o número pelo qual eu estou dividindo. Então, se eu estou dividindo 7 por 4, 7 é o meu dividendo e 4 é o meu divisor. Quociente é esse número que eu multiplico por 4 para chegar ao mais próximo de 7. Nesse caso é 1, certo? E o Rzinho, o R, é o meu resto, que é o que sobra, o quanto falta de 4 para chegar até 7. Beleza? Bom, o meu resto, ele tem que ser sempre menor que o meu divisor e maior que 0. Porque se eu tenho uma divisão exata, como eu dei exemplo para vocês, de 8 dividido por 4, o meu resto vai ser 0. Não falta nada para eu chegar até ele. E o máximo que ele pode chegar é 1 antes do divisor, certo? Beleza, então nesse caso aqui ele está respeitando que 3 é menor que 4. Então, vamos usar um exemplo aqui primeiro. Um grupo de 25 pessoas aguarda no primeiro andar do shopping por um elevador que os levará até o 4º andar. O elevador tem capacidade para 8 pessoas. Beleza, então vamos pensar. Eu tenho 25 pessoas para um elevador que só cabem 8. Então eu vou dividir 25 por 8. Qual é o mais próximo que eu posso chegar de 25? Que número que eu multiplico por 8 para chegar o mais próximo possível de 25? 8 por 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32, já passou de 25. Então, 8 vezes 3, que é 24, é o mais próximo de 25 que eu posso chegar. Aqui eu coloco 3. E para eu descobrir quanto que falta de 8 vezes 3 para chegar em 25, eu penso, 8 vezes 3, 24. Para 25, 1. Meu resto é 1, certo? O que isso significa? Dividindo 25 pessoas para um elevador que só cabe em 8, eu vou ter que fazer 3 viagens de elevador, certo? Cada uma com 8 pessoas, e ainda vai sobrar uma pessoa para fazer uma 4ª viagem de elevador, certo? Nesse caso, não é possível a gente dividir, por exemplo, 3,5, porque a gente trata de pessoas e não existe 3,5 pessoas, né? Não vai uma metade da pessoa lá dentro. Mas, se a gente for usar outros exemplos, tem como ser um número decimal, certo? Número com vírgula. Então, vamos lá. Se eu for usar esse exemplo aqui. Um grupo de 7 amigos foi a uma pizzaria e resolveu dividir a conta igualmente, deixando para o último a ir embora o mesmo valor, mais o valor que sobrar ao resto da divisão.
Sabendo que o total gasto por eles foi de R$ 230, qual será o valor pago pelo último amigo a ir embora? Bom, o que significa? Cada um vai pagar a mesma coisa e o último que sobrar vai pagar a mesma coisa que todo mundo, mais o resto dessa divisão. Então, a gente só precisa dividir. Se são 7 amigos e o valor deu R$ 230, a gente divide 230 por 7. A gente começa sempre pelo número mais à esquerda. 2 é menor que 7, então a gente pula mais um. 23 é maior que 7, dá para dividir. Qual o número que multiplicado por 7 chega mais próximo de 23? 7 vezes 3, 21. Então eu coloco 3 aqui. De 23 para 21, faltam quanto? 2. Abaixo esse zero que sobrou, 20. Que número que chega mais próximo de 20 se eu multiplicar por 7? 7 vezes 3 já passou, que é 21. Então tem que ser 7 vezes 2, que é 14. Quanto que falta de 20 para 14? De 14 para 20, 6. Então o meu resto é 6. Cada amigo vai pagar R$ 32 e o último vai pagar 32 mais 6 reais, ou seja, R$ 38, certo? Beleza. A gente tem aqui alguns exercícios que a gente vai resolver na próxima aula. E o nosso próximo assunto é divisão com resultado decimal exato. Bom, como eu falei no exemplo do elevador, não dava para a gente dividir um número com vírgula, exatamente porque eram pessoas, não dava para ter meia pessoa dentro do elevador. Mas se for com pizza, por exemplo, dá. E como é que a gente representa o resto de uma divisão na própria divisão? Para não ter que colocar o resto, né? Tipo, a família vai comer... Vou explicar aqui para vocês esse exemplo, vocês vão entender. Mas a família vai comer uma pizza e vão sobrar duas. Como é que eu faço para saber exatamente quanto cada um vai comer? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, a gente fala assim. Supomos que uma família de 4 pessoas decidiu se reunir para pedir uma pizza tamanho médio. Ao chegar, descobriram que a pizza vinha com 6 fatias. Então, o que a gente faz? Divide 6 fatias por 4 pessoas. Fazer a divisão normal. 4 vezes 2 é 8, já passou de 6, então é 4 vezes 1. Coloca 1 aqui. Quanto que falta de 4 para chegar em 6? 2, certo? Significa o quê? Que cada um vai comer uma fatia de pizza e vão sobrar 2 fatias. Mas, supondo que cada um comeu a sua fatia e eles continuaram com fome. Como é que a gente faz para continuar essa divisão? Como é que eles fizeram na prática, né? Eles dividiram de novo as 2 fatias para cada um comer mais meia fatia. Mas como é que a gente faz isso na matemática? A gente continua dividindo. Então, se sobrou 2 e 2 é menor que 4, a gente coloca uma vírgula e acrescenta um zero depois do 2. Quanto que deu isso? 20, certo? Que número que multiplicado por 4 dá 20? 5, certo? Então, sobraram 0. Meu resto é 0. Então, cada um comeu uma fatia e meia, que é 1,5 fatias. Beleza? Existem algumas divisões que vão ter 3, 4 casas decimais. Tem algumas que as casas decimais vão ser infinitas, as casas depois da vírgula. Como é o caso das dízimas periódicas, que a gente não vai estudar hoje, mas é só para vocês já ficarem cientes. Bom, outra coisa importante é que, se a gente for dividir, por exemplo, uma bala para 2 pessoas, a gente sabe que na prática cada um vai ficar com metade de uma bala, certo? Mas como é que a gente faz isso na divisão? Bom, se eu tenho um dividendo menor que um divisor, eu preciso colocar 0 no meu quociente, vírgula, e coloco um 0 depois do número. Então, vai ficar quanto? 10 dividido por 2. Aqui já tinha o 0,5, 0, desculpa. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. O resultado deu 0,5, beleza? Bom, vamos ver um exemplo para a gente aprender bem isso. Francisco tem R$ 25 para dividir entre os seus 4 filhos, Alice, Arthur, Ana e Alan. Para não ser injusto com seus filhos, decidiu dividir igualmente entre eles e pediu para que o ajudassem na divisão. Quanto cada um dos filhos de Francisco receberá? Bom, se ele tem 4 filhos e quer dividir R$ 25 pelos 4, é só fazer essa divisão de 25 pelos 4 filhos. 25 dividido por 4. Que número que multiplicado por 4 chega mais próximo de dar 25? 6 vezes 4, 24. Beleza. Quanto que sobra de 24 para chegar em 25? 1. Mas eu quero continuar dividindo, porque eu quero esgotar, né, todo o dinheiro. Eu não quero que sobre dinheiro. Então, beleza. Eu coloco uma vírgula e acrescento um 0 depois do número que sobrou. 10 dividido por 4. Qual o número mais próximo multiplicado por 4 vai dar 10? 4 vezes 2, 8. Quanto que sobra? 2. 2 também é menor que 4.
Então, eu acrescento um outro zero. Qual número que multiplicado por 4 dá 20? 5. E aí, resta zero, porque 4 vezes 5 é exatamente 20. Então, o meu resultado deu R$ 6,25 para cada filho, certo? Então, gente, essa foi a matéria de divisão com resto e divisão com resultado decimal exato. A gente tem alguns outros exercícios que a gente vai resolver na nossa próxima aula, aplicando no Python, para a gente ver como fica mais fácil, como fica mais simples, para a gente resolver esses problemas, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam o vídeo. Não esqueçam de assistir a próxima aula. Tchau!